Fala galera, a gente vai começar agora outra live. Esta live de hoje a gente vai falar um pouco sobre carga de treino e preparação física. Eu vou trazer um convidado para vocês chamado Eduardo Cardoso. Ele já tem uma bagagem não só aqui nacional, mas também uma bagagem no exterior. Só vou esperar ele entrar na live aí, a gente testar a conexão e a gente vai começar. Entrei um pouco antes para poder já falar para vocês que a live vai ficar salva 24 horas, a live vai ficar depois lá no meu canal do YouTube e que vocês mandem, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo e mandem para todos os seus amigos que a live já vai começar, ok? Chamar aqui ele. Tá aguardando aqui ele entrar na live, esperando ele. Mas já vão mandando aí a live para todos os seus amigos, para que eles nos acompanhem e já podem ir fazendo suas perguntas, que no final também a gente vai tentar tirar todas as dúvidas, sanar todas elas, principalmente o Eduardo, que é o convidado desta noite. E também pedir para vocês que se a live, provavelmente, como é muito conteúdo sobre carga de treino, a gente provavelmente vai ultrapassar 1 hora. Então a gente vai fazer 1 hora, encerrou, não deu para falar tudo. A gente vai continuar falando depois, a gente vai começar outra live, ok? E aí, Dudu, beleza? Tranquilo? Fala, Marcos. Boa noite. Tudo bem, e você? Tô bem também. Tá tranquilo o áudio? Tá me escutando certo? Tá tudo certo. Você consegue me escutar bem aí também? Sim, tá tudo certo. Tranquilo. Eu queria, Dudu, que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco da sua trajetória, que atualmente você está como preparador físico aí da categoria sub-17 do FJF Tupinambás. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória aí para o pessoal. Então, primeiramente, boa noite. Queria agradecer ao Marcos por essa oportunidade incrível de estar participando da página. Uma página altamente conceituada. Acompanhei várias lives de muita gente competente na área do futebol aqui. Então, agradecer muito pela oportunidade. É uma honra estar aqui. Minha trajetória no esporte, por enquanto, é breve. Ainda estou em formação. Vou apresentar meu TCC esse semestre, se depende de como é que for essa questão da pandemia. Tive uma breve passagem pelo Exército, onde eu formei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Tive uma graduação interrompida na Academia Militar das Agulhas Negras, tive a oportunidade de ser atleta de triatlo e natação do Exército. A minha vivência esportiva foi essa, principalmente na natação também, antes de entrar no Exército. E ao longo da educação física, tive a oportunidade de trabalhar com judô, tive a oportunidade de trabalhar com a natação, com o triatlo. Mas há alguns anos eu já estou no futebol, no projeto de futebol da UFJF, em parceria agora com o Tupinambás. E quando eu estava em Portugal, ainda trabalhando no clube da segunda divisão da minha cidade, o Clube Naval Setubalense, no qual eu tive a oportunidade de ser preparador físico e auxiliar técnico, aprendi muita coisa lá. Lá ainda recebi a ligação do Marcelão me convidando para assumir a preparação física do Tupinambás sub-17 para essa temporada. Então eu não pensei duas vezes, disputando a primeira divisão do Campeonato Mineiro, tive a oportunidade de fazer um trabalho incrível com um projeto que já vem destacando nos últimos anos na região. Então, estou para esse desafio. Cheguei um pouco depois, porque já tinha passado 3 semanas do início da temporada, ainda estava em Portugal, porque o calendário acadêmico lá é diferente. Mas muito grato de estar tendo essa oportunidade e eu acho que em relação à minha trajetória até agora é isso aí. Eu queria agradecer a você ter aceitado meu convite, porque logo de pronto, quando eu te chamei, você já falou, bora, só marcar a data, a sua prontidão para me atender, para a gente fazer uma live aí, para a gente transmitir conhecimento para o pessoal e também para agregar conhecimento para mim, que com certeza vai agregar. Hoje o nosso tema a gente vai falar sobre carga de treino, um pouco de preparação física. Queria primeiro que você conceituasse qual que é a sua visão de carga de treino, o que que é carga de treino. Então, Marcos, em relação à carga de treino que a gente tem na literatura, a relação entre intensidade e volume de um programa de treino de acordo com os estímulos que esse programa vai gerar no organismo, sendo que esses estímulos vão gerar adaptações crônicas e agudas, por exemplo, adaptações agudas, aquela dor pós-treino, aquela dor tardia pós-treino. Em relação à adaptação crônica, pode ser, por exemplo, uma hipertrofia, alguma outra valência física que a gente quer desenvolver. E dentro da própria carga de treino, a gente tem várias classificações. E o que a literatura coloca para a gente, que eu também acredito que seja uma das mais importantes a gente saber diferenciar, é a relação entre carga interna e carga externa. A carga externa está muito relacionada com o número
daquela variância que a gente está trabalhando no caso. Vamos trazer para o futebol um treino analítico, por exemplo. A carga externa pode se dar pelo número de finalizações, número de arranques, número de cabeçadas. Se a gente for pensar num treino resistido, pode ser o número de repetições, número de séries, enquanto a carga interna são adaptações metabólicas e fisiológicas daquele exercício, por exemplo, a frequência cardíaca, o VO2 máximo, alguns marcadores biológicos como a creatina, o lactato, o piruvato. Então, se a gente tiver essa noção da diferença entre carga interna e carga externa, já é um excelente caminho para a gente poder entender melhor esse conceito. Sim, é muito importante a gente saber esse conceito de carga interna e carga externa, porque faz totalmente a diferença no meio da preparação física antes de periodizar um treinamento. Agora eu queria que você discorresse um pouco quais são as variáveis antes da gente aplicar um treino para um atleta, quais são as variáveis que a gente tem que levar em consideração? As principais variáveis que a gente tem que levar em consideração antes da sessão de treino é se o atleta está bem recuperado e bem alimentado antes daquela sessão, pensando a curto prazo, né? A gente chega para realizar nosso treino diário e um dos parâmetros que a gente tem para avaliar isso é a escala de TQR, principalmente a escala de Foster, que vai de 0 a 10. A partir dela, a gente consegue saber se o atleta está bem recuperado em relação ao treino do dia anterior, mas não apenas pedir para ele marcar um número na escala, perguntar realmente se ele está se sentindo recuperado, se ele está com alguma dor, com algum incômodo, se ele alimentou bem. A questão da alimentação é muito importante, que eu vou dar um exemplo no caso da JF Tupinambás, do Sub-17. A gente começa a treinar 3 horas da tarde. Então, tem muitos atletas que saem da escola, vêm direto, ou tem que comer rápido. Então, acontece de algum deles, por algum imprevisto, não se alimentar bem, ou até mesmo não conseguir almoçar. Então, eu pergunto muito isso para eles, em relação a como eles estão sentindo a nível de recuperação, estão bem alimentados, porque agora fazendo a ponte com as variáveis fisiológicas que você perguntou, a partir disso, se ele está bem alimentado e bem recuperado, aí a gente consegue perceber se ele está apto para a parte da atividade física. Se ele estiver bem alimentado, o sistema de metabolismo energético dele vai estar ok, e se ele estiver bem recuperado, a parte funcional, neuromuscular, também vai estar apto para a parte da atividade física. Então, se a gente tiver esse controle dessas variáveis fisiológicas antes da sessão de treino, ajuda muito para a gente evitar uma lesão e otimizar ainda mais o nosso treino. Só para finalizar esse assunto, eu falei em relação a curto prazo. Mas se a gente quiser pensar a longo prazo, a relação às variáveis fisiológicas com a periodização. O principal que tem controle em relação a fazer o teste de carga. Porque se a gente faz o teste de carga na pré-temporada ou no início de um trabalho a longo prazo, a gente consegue otimizar essas sessões ao longo da temporada. A gente não perde tempo, a gente tem que ir fazendo correções de carga, ajustes ao longo da temporada, mais um plantel grande, no calendário curto, qual que a gente tem nos campeonatos regionais aqui no Brasil, a gente não pode perder esse tempo. Então, eu acho que a gente tiver esse controle tanto a curto prazo quanto a longo prazo, a gente vai ter que fazer um trabalho muito bom. Sim, com toda certeza, é muito importante. Eu estou começando a fazer alguns posts aí sobre preparação física, que muitos já me perguntaram também alguma coisa. Eu queria perguntar para você quais são as ferramentas, como que você faz essa avaliação no Sub-17 aí do Tupinambás, e se você já utilizou métodos diferentes em outros trabalhos, como você fez lá em Portugal. Em relação às ferramentas que eu uso no JF Tupinambás, eu faço pelo controle do PQR, da escala de Foster, que é a escala de recuperação. Como eu falei anteriormente, ela vai de 0 a 10. Ela usa descritores numéricos, sendo que mais próximo do 0, o atleta significa que ele está mal recuperado, ou quase nada recuperado. E quanto mais próximo do 10, mais recuperado ele se sente. Não está sentindo nenhum incômodo, está bem a ponto de vista neuromuscular, está sentindo disposto para a prática. Então, antes da sessão, eu utilizo essa escala, além de conversar bastante com os jogadores. E após o treino, eu utilizo a escala de Francier, que é a escala subjetiva de esforço, a da de Omni, porque tem duas. Tem a de Borg, que vai de descritores de 6 a 20, e tem a escala de Omni, que vai de 0 a 10. Eu acredito que por ser descritores numéricos mais fáceis de compreender, acaba facilitando o entendimento dos jogadores também. Por isso que eu adoto as duas de 0 a 10. É importante essa questão, para as duas serem compatíveis. Às vezes você utiliza uma escala de 6 a 20 na TSE e outra de 0 a 10 na recuperação. Isso pode confundir um pouco a cabeça dos meninos, entende? Então, se você conseguir deixar de forma compatível os dois descritores, ajuda bastante os meninos a compreenderem essa escala. E além da escala, dessas duas escalas subjetivas, eu também utilizo esse frequencímetro aqui, o Bormai,
ele é composto por essa cinta e esse relógio de pulso, sendo que essa cinta, no início do treino, antes da sessão, eu coloco na linha do mediastino, nos jogadores, essa linha próxima ao peito, a gente utiliza o processo tifóide do externo como estrutura anatômica de referência, para ele ficar bem ajustado, porque se ele variar no tronco do jogador, tem valores que alteram a frequência cardíaca também, então fica valores discrepantes na nossa avaliação. E eu conecto esse relógio no pulso do jogador, consigo selecionar a zona de treinamento-alvo que eu quero trabalhar naquele dia, vai de zona 1 a 5, sendo que a zona 1 são as zonas de intensidades menores, próximas da frequência cardíaca de repouso, e a zona 5 são zonas de alta intensidade. Então, de acordo com o meu trabalho naquele dia, eu seleciono aqui no relógio, deixo com o jogador, isso com o jogador, porque ele emite o sinal para o chip, tem uma distância bem próxima, e eu consigo monitorar o treino inteiro por ele. Chegando em casa, eu descarrego os dados desse relógio na minha plataforma no computador. Já tenho uma planilha com o nome de todos os jogadores, que eu já separo o tipo de treino que foi feito no dia, a escala de PSE e TQR que eu coletei naquele dia, e faço a comparação se os dados que ele monitorar naquele atleta compatíveis com o que ele marcou na escala de PSE e na TQR. Então, eu consigo fazer essa mesclagem tanto de um método objetivo quanto um método subjetivo de controle de carga. Eu acho que isso, se muitos treinadores, preparadores físicos conseguissem fazer esse ajuste, talvez deixe o trabalho mais eficiente. Você falou aí sobre a PSE que você usa no treino. Eu queria que, para quem não sabe o que é PSE, é percepção subjetiva do esforço. Eu fiz até uma postagem sobre isso, já na minha página. Muitos me perguntaram como que utiliza, qual que é a forma de utilizar, como que eu faço cálculo para medir essa carga de treino com a PSE. Por causa que é uma forma muito barata por não ter custos, né? Que alguns clubes não conseguem comprar ferramentas e usam às vezes a PSE, que é mais subjetiva. Queria saber de você como que eu posso utilizar, como fazer o cálculo com a PSE e qual que é a importância de ter a PSE. Claro, claro. Só pedir desculpa que eu esqueci de responder uma pergunta anterior à sua. Você Tranquilo? perguntou também sobre os métodos de trabalho lá em Portugal, certo? Sim. Eles não gostam dos métodos subjetivos, eles têm uma resistência muito grande para usar as escalas subjetivas, tanto de esforço quanto de recuperação. Conversando com os treinadores lá, tanto na natação, que foi o esporte que eu trabalhei, quanto no futebol, eu tive outros contatos com outros profissionais, eles falaram que eles não gostam de forma nenhuma usar escalas subjetivas, porque eles reconhecem que é validado pela literatura científica, mas eles acham que não é fidedigno, porque eles não confiam que o atleta realmente consegue entender aquela escala e vai conseguir passar de forma correta aquela percepção de esforço. Então, eles adotam muitos métodos objetivos, eles têm muita resistência para esse método subjetivo de esforço, do controle da carga, tanto em Portugal quanto nos países europeus. Lá eles usam muita frequência cardíaca, o padrão ouro, que eu acho que é nas principais ligas, os principais times do mundo. Para eles é um pouco mais fácil por causa da questão financeira, a maioria dos clubes intermediários ou num patamar mais elevado tem recurso financeiro para comprar frequencímetros bons, para fazer teste de coleta de método invasivo, então acaba que para eles ficou muito mais fácil. Eu acho que na nossa realidade aqui no Brasil a gente não consegue ter acesso a esse material de forma fácil, mas na categoria de base, né, que a gente trabalha com materiais limitados, recursos limitados. Mas sobre a sua pergunta era essa, eles não utilizam método subjetivo lá, apenas objetivo. Sim, e sobre a PSE, você acha importante utilizar a PSE e como que faz o cálculo numa carga de treino utilizando somente a PSA? Se o clube só tem como usar a PSE, não tem mais uma ferramenta, como que eu posso utilizar para avaliar uma carga de treinamento de um atleta? Claro, lentamente está validado pela literatura científica. Ela consegue mostrar para a gente muitas relações do treino que a gente talvez não perceberia se utilizasse um método de controle de carga em relação à forma de utilização dela. Para mim, o mais importante inicialmente é fazer a familiarização com os indivíduos, não é simplesmente mostrar a escala, que ela vai de 0 a 10, a 6 a 20, pedir para eles marcarem. Não adianta fazer isso. Tem que sentar com calma, explicar os descritores. Se tiver imagem e cores, facilita muito o entendimento dos indivíduos. Vamos pegar a escala de Ohms, que vai de 0 a 10, você colocar as cores mais suaves, imagens que simbolizam pessoas dispostas, não cansadas, que estão preparadas da atividade física.
ainda mais para criança e adolescente, eles têm um entendimento melhor que aqueles descritores estão mais próximos com um esforço menor, compreende? Enquanto que se você colocar cores mais escuras e figuras de indivíduos atenuados, muito cansados, oriundos da prática de atividade física, facilita eles entenderem que aquele descritor próximo do 10 tá mais próximo do esforço máximo. Então, eu acredito que a familiarização do método é o principal no início. Fazer várias sessões, teste de piloto, antes da sessão principal que a gente for avaliar, fazer a mesma sessão em momentos diferentes, para que aquele indivíduo tenha alguma discrepância. Vamos supor que na mesma sessão, com as mesmas condições, ele marcou 4 numa PSE e passou um tempo aquela mesma sessão, com as mesmas condições, ele marcou 9, totalmente discrepante, não faz sentido, alguma coisa está errada. Então, sentar e mostrar para ele que aquela marcação não está correta. Eu acredito que, nesse sentido, é o melhor método para iniciar o controle pela PSE. Em relação ao controle da carga, que você perguntou, alguns métodos utilizam unidades arbitrárias, ou seja, não tem unidade de medida específica, mas você consegue, por exemplo, ao longo da semana, somar essas pontuações na sua planilha de PSE dos atletas e ter uma unidade arbitrária semanal daquela carga de treino. Então, a partir dela, você consegue traçar parâmetros e comparações com as sessões que você teve na semana. Sim, verdade. Até tem um cálculo que agora me fugiu, o cálculo, acho que você calcula a pontuação que ele faz lá de 0 a 10 com o tempo de treinamento, daí você tem a sua carga de treino, que eu li aí, só que eu não lembro de cabeça qual que é esse cálculo. O Argirita aqui, abraço Argirita, ele fez uma pergunta aqui para você dentro da PSE, já vou fazer a pergunta agora, porque senão para depois ficar fora de contexto. Ele perguntou, dentro das suas experiências, consegue perceber diferenças no entendimento da PSE comparado a jovens atletas e adultos? Sim, tem muita diferença. Vou te dar a minha vivência no CRIA, que é o projeto de atletismo da universidade. Eu tive a oportunidade de ser voluntário por 6 meses lá, acompanhando os corredores fundistas. E tinham corredores desde 13 e 14 anos, até corredores de rua de Juiz de Fora, que já eram adultos, tinham na faixa dos 30, 40 anos, que estavam ali só para manter o condicionamento, até mesmo de forma recreativa. E o Jorge, que era o coordenador do projeto, ele chegou a utilizar a PSE com os atletas, todos eles. Na experiência que eu tive, os adultos têm uma assimilação muito mais rápida e conseguem ter um entendimento melhor dos descritores do que as crianças mais novas. Ao contrário dos atletas que têm uma vivência esportiva maior, né? Porque às vezes você pega um indivíduo adolescente, que tem uma vivência esportiva muito maior e está mais familiarizado com aquela escala do que um adulto que está conhecendo aquele método agora. Mas, de forma geral, se comparar apenas idades, eu acredito que os adultos, pela experiência que eu tive trabalhando com essa ferramenta, eles conseguem separar melhor os escritores e ter uma leitura melhor da escala, na minha opinião. Entendi. Se não foi respondida a pergunta, Giri, você pode pôr a dúvida aí de novo, você ficou com alguma dúvida. Agora, mudando de assunto, eu queria perguntar para você, qual que seria a sua periodização ideal ao longo de uma temporada, no período pré-competitivo, que seria a pré-temporada, e o período competitivo? Eu acho que eu não cheguei no... Pode falar. Entendi. Eu acho que ainda não cheguei num ponto de poder escolher uma periodização ideal, né? Ainda estou em formação, tem muita coisa para aprender ainda, mas a gente, ao fazer a periodização, tem que sempre levar em conta a literatura científica, os princípios do treinamento esportivo. Dentro dessa literatura dos princípios que a gente aprende de treinamento desportivo, a gente tem que primeiro traçar o nosso macrociclo. Nesse macrociclo, a gente pontua no calendário as competições ou a competição principal, e a partir dela estabelece prazo de semanas até o início do trabalho, ou seja, um caminho inverso, né? Que geralmente nos exercícios tem que partir do mais simples, mais complexo, aqui na periodização seria uma lógica invertida. A gente começa do macrociclo para depois chegar nos microciclos, nas sessões semanais. Então, vamos pegar aqui como exemplo o nosso caso, o FJF do Pinambá Sub-17. A gente só tem uma competição principal, por enquanto, no nosso calendário, o Campeonato Mineiro. Antes dessa paralisação, já estava traçado que seria meados de abril, os primeiros jogos. Então, como é uma única competição, a gente pode fazer uma periodização simples, que a gente coloca como meta essa competição principal e traz semanas de mesociclo
e microciclos a partir dessa estreia no Campeonato Mineiro. Mas vamos supor outra realidade, que tem clubes que têm mais de uma competição principal, até 2 ou 3 no seu calendário. Eles podem fazer periodizações duplas ou triplas, até mesmo periodizações pendular, onde você traça competições mais ou menos importantes, de acordo com o seu plantel, com o seu cronograma te oferece, e a partir dele você traça novos médios e novos microciclos, de acordo com aquela periodização que você for fazer. Mas no nosso caso, por exemplo, eu adotei a periodização simples. Em relação ao período pré-competitivo que você perguntou, eu utilizei o método linear progressivo, no qual eu vou aumentando a carga de acordo com os microciclos e mesociclos. Eu adoto os mesociclos semanais. Então, na minha progressão de carga, eu aumento de 5 a 10% a carga por semana, tanto a carga dos exercícios resistidos, quanto o tempo de duração dos exercícios que são fora da academia, os exercícios de potência que são contra-relógio, os exercícios proprioceptivos, eu também faço esse aumento de 5 a 10% proporcional de duração deles. Essa orientação de porcentagem de progressão de carga de acordo com o American College, que é a principal normativa que a gente tem aí na educação física a nível mundial para a questão de exercício. Então, a nível competitivo é esse, e a nível competitivo, para finalizar a sua pergunta, a gente trabalha muito com a manutenção de carga, porque não adianta a gente querer chegar dias antes da competição ou dentro da competição e querer dar estímulos de choque, estímulos de sobrecarga muito extenuantes. Não faz sentido, além de aumentar muito o risco de lesões dos nossos atletas. A gente não tem tempo para isso, a gente tem que trabalhar duro e fazer as aquisições no período pré-competitivo, que a gente vai ter mais tempo para trabalhar do que dentro da competição. Então, durante a competição é só estímulos de manutenção, exercícios bem específicos e especiais, que é aproximamento da realidade do futebol, e correções técnicas, tanto dos exercícios na academia quanto de gestos motores. No período competitivo, de acordo com o que a literatura e os artigos têm mostrado para a gente, essa orientação. Sim, aí quando você chega, eu vou fugir agora um pouco do roteiro que tá aqui, quando você chega no período competitivo, que você falou dessa manutenção de carga, para você manter normalmente os atletas no período competitivo, eles estão no maior nível físico que eles têm do seu corpo. Aí você tem que manter ele naquele nível físico. Como que é essa manutenção no nível físico? Porque você não pode aplicar carga, porque senão você vai ter uma sobrecarga e vai fazer ele ter uma maior propensão de lesões, talvez. E como não abaixar o nível? Como fazer essa manutenção para que ele se mantenha elevado durante a competição inteira? Entendi. Esse controle vai muito da manipulação da intensidade e do volume. Por exemplo, vamos fazer a transição do período pré-competitivo até chegar no período competitivo. A gente vem numa progressão de carga muito alta, a gente vai estar aumentando a intensidade, e à medida que vai aproximando do período competitivo, a gente diminui o volume, não deixa as sessões tão longas. Então, a gente pode aumentar a carga, mas diminui o tempo da sessão, diminui o número de volumes ou séries executados nos exercícios, tanto resistidos quanto nos exercícios proprioceptivos. Eu acredito que a manipulação da intensidade do volume, nesse caso, que é a chave da questão. Então, só para ilustrar bem aqui a sua pergunta, a gente vem no período pré-competitivo, com uma intensidade começa bem baixa no início da temporada, vai subindo ela e decaindo um pouco o volume, são concorrentes, vai subindo e vai descendo. Então, quando a gente vem no período competitivo, a gente tem uma intensidade ótima, e a gente fez esse controle de carga ao longo desse período, então a gente já sabe qual é a carga que os atletas têm que fazer para conseguir uma capacidade física ótima. E a gente cai o volume, porque não é tão interessante manter o volume alto nessas semanas competitivas, porque a chance de lesão aumenta muito mais e cria um desgaste neuromuscular muito grande para esses atletas. Não sei se ficou confuso ou deu para... Não, ficou totalmente claro, eu entendi. Que daí é como se fosse uma linha. O volume está aqui, a intensidade começa aqui, daí elas vão trocando do período pré-competitivo aqui, daí o competitivo elas mudam, né? Mais ou menos isso. Sim. Elas são concorrentes, no caso. Uma sobe e tudo decresce. Isso. Sobre que você já treinou, já foi auxiliar de preparação física, trabalhando na preparação física lá da natação em Portugal, e já teve em outros esportes também como triatlon, e no futebol, você vê diferença entre a avaliação de a carga de treinamento do futebol para outros esportes ou não? Muito, muito. É completamente diferente. O futebol, por ser um desporto coletivo, acíclico, de atividades intermitentes ao longo da sua duração,
ele já é muito diferente de outros desportos coletivos que a nível fisiológico deveriam ter uma aproximação maior, mas não é tanto. E vamos pegar, por exemplo, futsal, que é o desporto similar, mais próximo do futebol. Já é gigantesca a diferença, tanto pelo tamanho do jogo, número de jogadores, tempo de duração das partidas. Então, os demais desportos coletivos têm demandas metabólicas e funcionais muito diferentes do futebol. Se a gente for para os esportes individuais, a diferença é ainda mais gritante, porque vamos pegar, por exemplo, esportes cíclicos de longa duração, a maratona, o triatlo, a natação de mar aberto, o ciclismo. Eles têm volume de treino muito, muito alto, igual na natação que eu tive que trabalhar lá em Portugal. Só de academia, eles tinham o mesmo tempo de treino do que o meu time sub-17 inteiro treina durante o dia. Então, eles faziam, enquanto, vamos fazer uma comparação dúvida aqui, enquanto o meu sub-17 fez o trabalho inteiro do dia, os meus meninos da natação só faziam o trabalho de academia. Depois que acabasse os treinos, ainda iam para a piscina e nadar 4, 5 quilômetros. Então, é um volume de treino gigantesco, não tem como comparar. Isso acaba tendo demandas funcionais e metabólicas muito grandes na nossa preparação. Sim, verdade. É a carga de treino que você aplica aí no Sub-17. Você aplica ela de forma individual ou de forma coletiva no grupo inteiro? É individualizado o processo ou não? Essa daí é uma questão muito complexa, porque eu acho que quando a gente vai fazer os testes de carga para fazer o controle da carga, tem que ser individual, isso daí é indiscutível. Cada indivíduo, principalmente no treinamento resistido, que a gente faz o trabalho de força em academia, cada um tem sua carga, cada um tem sua velocidade de contração, cada um tem a sua vivência corporal, então esse teste de carga tem que ser individualizado. A gente, inclusive, fez o teste 12RM e aperfeiçoou ele com aquelas equações proximais, que você consegue fazer pequenos ajustes se tiver alguma discrepância. É muito complexo, porque imagina colocar 40 jogadores dentro da academia e fazer isso por semanas, ainda mais com a categoria de base, os meninos às vezes meio imaturo, faz as brincadeiras bobas, tem que ter um jogo de cintura muito alto, já é complicado por si só. Mas vamos trazer para a realidade, a nossa prática do dia a dia na categoria de base no Brasil. Muitas sessões de treino eu estou sozinho, eu tenho outras pessoas não estão sem muito grato a eles, por sinal. Às vezes eles não podem ir por causa de aula, estão na graduação ainda, eu trabalho, eu sozinho. Nunca vou montar 40 treinos separados só com eu para controlar. Então, acaba que na nossa prática, no treinamento, os treinos em grupos, esse controle de carga tem que ser feito de forma coletiva, não tem como fazer individualizado. Mas, volto a repetir, quando é o treinamento resistido da academia, os próprios meninos já sabem os seus exercícios, já sabem a carga que tem que fazer. Por exemplo, eu estipulo que em determinado a gente vai trabalhar resistência de força, e eu quero que eles falhem entre a 15ª e a 18ª repetição. Já sabem que eles têm que colocar uma carga, que eles vão falhar nessa zona, e que o próximo que vai revezar naquele aparelho com ele já é uma carga diferente. Não é a mesma carga que o companheiro usou. Então, nesse sentido, acaba sendo individualizado. Mas foi bom você trocar nesse assunto, que tem um exemplo bom em relação à individualização no futebol. Ano passado, antes de eu ir para o intercâmbio em Portugal, eu era treinador e auxiliar do Horta no Sub-13. A gente trabalhou junto. E a gente teve um atleta, o Bellini, que ele se destacou muito. O Cruzeiro queria que ele fosse para lá ficar um tempo na toca. Ficasse algumas semanas lá sob avaliação, treinando com a equipe deles. Então, o projeto, como um todo, achou que era ideal ele chegar lá com preparação física ótima, além do que a gente vinha fazendo, porque com os meninos mais novos no projeto, você sabe, a gente não faz um trabalho físico específico, nossa sessão é bem limitada, a gente tem pouco tempo, pouco espaço, e eles são muito novos para isso também. A gente tem outros aspectos técnicos e táticos de prioridade para trabalhar. Mas aí, no caso do Benjamin, foi um caso especial, o Marcelão me pediu para fazer um trabalho separado com ele. Então, eu chegava antes da sessão da equipe Sub-13, a gente fez um trabalho individualizado tanto na academia quanto de trabalho aeróbico. Eu consegui coletar, inclusive, o VO2 máximo dele. Fiz o protocolo de pista de 1.000 metros, porque como ele é abaixo de 14 anos, o protocolo é de 1.000 metros, acima de 14 anos, a gente faz o teste de 2.400 metros. Coloquei o frequencímetro nele, peguei a frequência cardíaca, já tinha a fórmula lá, a equação no computador para fazer essa conversão para chegar no VO2. Então, é um exemplo de trabalho individualizado que dá para ser feito também, mas demanda de equipamento, demanda de pessoas para controlar também. Entendi, maneiro.
Você falou aí sobre que a maioria também você faz no trabalho coletivo. No trabalho coletivo, há grande discrepância entre jogadores que são muito bem fisicamente e piores fisicamente. Como que você consegue conciliar esses dois tipos de jogadores dentro de uma carga de treino coletiva? Existe muita essa discrepância e num plantel muito grande, como o nosso tem 40 atletas e com meninos numa fase de desenvolvimento e crescimento ainda é mais complexo ainda. Porque a gente pode ter meninos com a mesma idade cronológica, mas com idades biológicas totalmente diferentes. Às vezes tem meninos que os dois têm 16 anos, mas um ainda não teve o estirão hormonal e o outro já teve, então a massa muscular e o crescimento ósseo do outro menino é muito maior e justamente ele vai ter mais força também. Então é muito complicado ajustar tudo isso. Na academia acaba sendo mais fácil, a gente consegue ajustar pela carga dos aparelhos, né? Mas quando é um trabalho em grupo, por exemplo, de propriocepção, ou até mesmo de exercícios estabilizadores, exercícios do protocolo FIFA 11, que utiliza também, para fazer essa homogeneização e deixar mais compatível, eu separei o nosso grupo em três, que eu chamo de grupo um, 2 e 3, separados em capacidades físicas. Um grupo com jogadores mais fortes, são homogeneizados em posições também, são todos mesclados, tanto jogadores do Mineiro quanto da Liga. Os jogadores que têm a mesma equivalência física, conseguem suportar aproximadamente as cargas ali, mais ou menos próximas, entende? Então, eu separei em três grupos para poder ficar mais homogêneo, mais compatível essa questão. Entendi, muito maneira essa ideia, nunca tinha ouvido falar isso. É uma boa maneira de a gente conseguir fazer com que eles façam parecidas ali, por causa que daí não tem sobrecarga muito do menino e o menino também não faz uma carga muito baixa para o aspecto biológico dele. Sobre o que a gente estava conversando também, eu queria que você explicasse agora o que é overreaching, overtraining e como a gente pode impedir, como que a gente impede que isso ocorra no nosso jogador. O overreaching e o overtraining são duas adaptações crônicas negativas do exercício. Eles são comuns nesse ponto. A diferença deles é o tempo de recuperação. O overreach ele é mais agudo. Ele precisa de menos tempo para o atleta recuperar dessa síndrome. Em questão de 7 a 15 dias ou em poucas semanas, o atleta consegue, claro, se parar de treinar, de uma boa recuperação, uma boa alimentação, uma boa hidratação, em poucas semanas ele consegue recuperar esse quadro de overreach. Ele é mais agudo e menos, vamos dizer assim, tem menos impacto sobre o organismo. Mas em comparação com o overtraining, o overtraining é muito mais crônico. Se o indivíduo chegar nesse quadro, ele precisa de meses para se recuperar. Esse é um quadro que leva até, inclusive, a síndrome do excesso de treino, que é o nome, que é um quadro mais acentuado ainda que o overtraining. Ele pode até causar anos parados. Tem até o caso famoso do Michael Phelps, antes de um dos ciclos olímpicos, ele entrou em overtraining, não conseguia mais treinar, queda muito grande de performance, estresse muito alto, você percebe, inclusive, no overreach e no overtraining. Como o sistema de imunidade dos atletas baixam muito, eles ficam muito tendenciosos a ter gripe, inflamação de garganta, sudorese intensa, ficam mais susceptíveis a doenças, então são sinais que alertam ali para a comissão técnica e os treinadores que tem algo de errado. Então, o caso do Michael Phelps, por exemplo, é um deles. Ele ficou um ano parado. Pensa no ciclo olímpico, você perdeu um ano, 25% do seu tempo de treinamento de macrociclo, é muita coisa. Mesmo assim, ele conseguiu se recuperar e nas Olimpíadas seguintes bateu vários recordes, ganhou várias medalhas, justamente porque ele deu uma pausa, se recuperou a energia psicofísica dele e conseguiu dar a volta por cima. Em relação a essas duas síndromes negativas, ainda tem uma, além dessas duas que você citou, que é o burnout, que é quando o indivíduo ele esgota por completo as energias psicofísicas, mas ali já é momentâneo. É muito comum em esportes de endurance, por exemplo, no triatlon, nas ultramaratonas, até nas maratonas, tem alguns indivíduos que chegam nesse quadro, que o indivíduo simplesmente apaga mesmo. Perde a consciência do nosso espaço, você faz perguntas a ele, ele não reage, não responde nem a tato. Eu pude presenciar dois casos de burnout na minha vida, um fatal, outro não fatal.
no triatlon, no exército, um dos nossos atletas, ele entrou em quadro de burnout, apagou completamente, né, a cabeça no chão, teve que ser encaminhado para o hospital na mesma hora, porque se o indivíduo não tiver atendimento em prontidão, pode avançar para quadros que pode levar, inclusive, a óbito, é muito perigoso. E o outro quadro de burnout que eu tive contato foi no exército, a gente estava numa operação de campo, a gente estava muitos dias comendo mal, com hidratação bem restrita, e esse indivíduo ele entrou no quadro de burnout que avançou para um quadro de rabdomiólise. Não sei se a galera aí conhece, rabdomiólise é um estado clínico que ele chega no estado tão exaustivo de exercício e de desidratação e de síndrome metabólica que as proteínas dos tecidos musculares e do organismo começam a degradar e entram na corrente sanguínea. Então, induz uma acidez metabólica, começa a parar vários órgãos, fígado, rins são os primeiros a parar, o indivíduo vem à falência múltipla de órgãos e vem a óbito. Foi o caso desse nosso companheiro no exército, infelizmente ele veio a óbito, né, nessa situação. Então, são situações raras, mas que infelizmente às vezes acontece. Eu não sabia desse último quadro aí, não. E sinto muito aí você conhecer ele, meus pêsames por ele, não sei há quanto tempo já que ele infelizmente faleceu. Queria perguntar agora para você, nesse tempo aí de Covid-19 que a gente está e tudo mais, como que tá os treinos do Sub-17 dos meninos em casa, porque eu vejo muito vídeo deles postando também, marcando o Vanderlei, marcando você. Como que você está fazendo treino por causa que a perda física que eles vão ter, não tem como, mas como diminuir essa perda física que eles terão nesse processo aí que a gente não sabe por quanto tempo que a gente ainda vai ficar em quarentena? Não, você está correto. Vai ter uma perda gigantesca, porque a gente vinha numa progressão de carga, uma progressão dos exercícios também muito boa na preparação física. E na parte tática também vai ter perda, com certeza, né? Porque não vai ter como a gente voltar nos treinos querendo fazer os mesmos exercícios quando a gente parou. A gente precisa de dar alguns passos atrás, recapitular alguns exercícios, algumas metodologias, para depois avançar corretamente, né? Mas é uma estar em casa, são todos exercícios com peso corporal, não tem ferramentas, porque alguns têm halter ou elásticos em casa, outros não têm, então não é justo você vai usar que faça exercício com equipamento, sendo que outros não têm. Então, são todos exercícios de peso corporal, são seis sessões semanais, que vai de segunda a sábado. Como a gente treina todos os dias e jogos finais da semana, eu coloquei um treino sábado também, para poder ter esse estímulo neuromuscular do final de semana, para quando eles voltarem e tiverem os jogos finais de semana, o organismo não sentir tanto assim, né? Então, eu separei essas 6 sessões em 2 fichas, ficha A e B, sendo uma ficha toda de força, tanto força isométrica quanto de membros inferiores. Para os goleiros, eu coloquei alguns de membros superiores específicos também, principalmente de musculatura de escápula humeral, que é muito utilizada pelos goleiros. E aos demais jogadores de linhas, principalmente core, estabilizadores do quadril e força isométrica. E na outra ficha, bastante exercício de resistência contra relógio. Eles executam 30 segundos de intensidade bem máxima, descansam 30 segundos e já voltam nessa bateria de exercício de resistência. E do estímulo aeróbico, eu coloquei intervalado, uns 400 metros, que eu vou progredindo tanto o tempo de intervalo entre tiros, quanto o número de tiros também, vou manipulando isso. E na outra ficha, uma corrida contínua de 20 a 25 minutos, para eles também terem esse estímulo aeróbico, não só o estímulo de força e potência, né? E os alongamentos no final de cada sessão, claro, para também não ter nenhum problema com contração excessiva ou também ia ter algum tipo de lesão. Então, sobre esses treinos aí, você falou que daí são 100 sessões por semana, que é de segunda a sábado. Como alguns têm, como a carga de treino de uns é diferente de outros, a carga de treino é a mesma quantidade, é o mesmo volume para todos que estão na quarentena ou eles fazem de modo diferente a carga de treino? Essa daí é uma excelente questão, que inclusive relaciona com aquela pergunta que você fez do controle individualizado ou coletivo, né? Sim. No caso, quando eu não estou com eles, não tem como a gente monitorar os meninos e de controlar mesmo o que eles estão fazendo e como estão fazendo, acaba que esse controle de carga é coletivo. Todos executam o mesmo número de sessões, o mesmo número de repetições e pelo mesmo número de tempo. Nesse caso, eu acho que por um trabalho remoto não tem como
você separar o que alguns fazem, outros não. Acho que fica incompatível o treino. Sim, verdade. Outra pergunta que eu queria fazer para você que eu estava lendo hoje é que eu vi que eu estava lendo hoje que 50% das ações físicas são do jogador durante 90 minutos. Eu não sei como que isso daí é avaliando um profissional, ok? Eram encaminhadas ou trote. E 40% eram em velocidade média entre 10 e 20 km por hora e 10% seriam sprints em alta velocidade. Mas esses sprints 10% são o que normalmente definem um jogo. Então, como que você faz esse treino para eles tanto ter resistência, tanto conseguir fazer os sprints de alta velocidade, que é o que decide o jogo, para ter esse índice de intensidade moderada? Como que é esse treinamento que você divide? Sim, excelente pergunta. Futebol sendo um esporte assim, aeróbico, com atividades intermitentes, acaba tendo zonas diferentes de intensidade ao longo do jogo. Então, como você falou, na maioria esmagadora do tempo de jogo, são distâncias, os atletas percorrem distâncias, intensidades bem moderadas, às vezes trotando, às vezes simplesmente caminhando para poder recuperar a posição. São poucos momentos do jogo que realmente tem um tiro, um sprint, um arranque, uma dividida aérea, um salto, que são atividades intermitentes anaeróbicas. Então, a gente tem que ter esse controle para ficar compatível também. Então, acaba que o nosso volume de treino como um todo, tanto na parte física separada, quanto no campo, que eu também faço esse controle, faço controle do tempo efetivo de treino pelo relógio, posso até explicar isso depois à parte. Então, a gente, controlando pelo volume, a gente tem essa adaptação aeróbica dos meninos, por causa que para trabalhos de resistência aeróbica, a gente precisa de durações maiores para poder estimular essa via energética. Então, acaba que a própria sessão de treino como um todo, somando todas as partes, tanto a parte física quanto a parte técnica-tática, dá um volume de treino ideal para essa resistência aeróbica. E em relação à preparação para os arranques, para os trabalhos de força e potência, a gente também faz trabalho específico durante a semana, são 3 sessões semanais, só de força e potência. Então, acaba que a gente consegue ter esse estímulo aeróbico e anaeróbico que é determinante para o desenvolvimento do jogador de futebol. E fazendo um gancho com a sua fala sobre esse estudo, eu também li ele, inclusive usei ele no meu TCC, que é em relação ao número de sprints e distância total percorrida. Esse é um estudo muito bacana da Liga Francesa, eles monitoraram a Liga Francesa profissional, da primeira divisão, por 7 temporadas, e foram avaliando a diferença de distância percorrida pelos times e com o passar das temporadas. As distâncias estão aumentando muito, então a gente tem que ter um cuidado aeróbico muito grande com os jogadores de futebol. Eles estão percorrendo distâncias maiores, dando mais sprints em maiores velocidades. Então essa demanda vai acabar sendo cada vez maior nos treinos também. E tem que ser muito específico por posição, inclusive. Nesse trabalho ele cita que os laterais e os pontas, por exemplo, correm distâncias muito, muito maiores do que os outros jogadores, os meias, os zagueiros. Então, vamos supor, se a gente tem uma comissão técnica maior e consegue fazer um trabalho mais individualizado, vale a pena montar treinos separados para os laterais, os pontos, porque eles vão percorrer distâncias maiores. Então, faz todo sentido ter essa separação. Não sei se fugiu muito da questão, ficou confuso. Não, ficou totalmente claro. Isso aí, tem que aplicar a ciência na prática, né? Tudo que a gente lê, todo o nosso conhecimento, a gente tem que pôr na prática. Só que atualmente, né, no projeto ali, a estrutura, a comissão, tudo não tem como fazer totalmente individualizado desse jeito, mas seria uma imagem ideal, né, que a gente teria, um projeto ideal. Pessoal, falta 15 minutos para terminar. Eu sempre deixo esses 15 minutos para fazer dúvidas. Por enquanto aqui eu vou conversando com o Eduardo aqui também outras dúvidas. Mas vocês já podem ir perguntando, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, perguntem que o Eduardo vai sanar essas dúvidas, ok? Dudu, eu queria falar com você, que você falou aí que você marca o treino efetivo no campo, dos treinos de campo. Como que é essa marcação que você faz? Porque muitos preparadores físicos que eu vejo, antigamente só fazia o treino na academia, o treino analítico ali, mas daí tem um treino tático lá e eles se esquecem, acabou. Eles falam assim, não é meu trabalho, agora já é trabalho do treinador. Como que você avalia, marca esse treino efetivo e vou encaixar já outra pergunta,
Você participa da formação do treino junto com o treinador, junto com a comissão técnica, para que eles estejam uma carga de treino lá no campo que seja benéfica para eles ou não tem essa interação? Excelente pergunta, Marcos. Em relação ao controle efetivo de tempo do treino, ele é todo feito pelo relógio mesmo. Acabou a preparação física específica naquela sessão. Os meninos sobem, vão para o campo. O Vanderlei passa as instruções, eu já subo junto também, preparo. E eu faço controle do tempo efetivo. Então, o que é isso? Cada atividade em campo que está com a bola rolando, os jogadores estão trabalhando, estão correndo, estão tocando na bola, estão se deslocando, o relógio está rolando, está contando o tempo. O Vanderlei, que é o nosso treinador, sub-17, apitou para fazer uma correção, passar uma instrução nova, eu paro o relógio. Então, aquele tempo fica congelado, não computa como tempo efetivo de treino, é só de bola rolando que eu computo, entendeu? Então, Sim, acaba que no final daquele treino, a gente tem uma dimensão muito boa como que está progredindo em relação às sessões anteriores. Vou te dar um exemplo nosso do projeto. Quando teve aquela época de chuvas, que a gente ficou muitas semanas sem treinar no campo, que a gente teve que treinar no site. Nosso tempo efetivo de treino despencou. Só para você ter ideia, no campo a gente consegue girar mais ou menos 1h10, 1h15 de tempo efetivo de treino, com os jogadores o tempo inteiro correndo, jogando, fazendo as atividades. No society caiu para 40, 45 minutos, ou seja, meia hora por dia de tempo efetivo de treino. Isso na semana dá mais de 150 minutos de perda de tempo. Então, olha só quanto que de volume e de progressão que a gente perdeu por causa desse tempo. Então, se um preparador não faz esse controle do tempo, e não tem essa dimensão de perda, né? Ou de ganho. Então, por exemplo, quando a gente voltou a treinar no campo, a gente tentou compensar essa perda, com poucos minutos a cada dia, mas estendendo um pouco, dando mais atividades, prolongando essas atividades para recuperar esse tempo perdido. Então, para você ter esse controle do volume total de treino, marcar o tempo efetivo de treino é muito, muito importante. Mas acaba que tem dois métodos também. Você pode fazer o relógio seguido, que é o tempo total de treino. Você só para pausa, interrupções, ou fazer ele fracionado, que seria o fracionado. Cada atividade separada daquele treino técnico tático. Vamos supor que eu começo com um analítico posicional. Marco o tempo daquela atividade. Passou para a próxima, eu zero. Sumo ela para depois ter o tempo efetivo, né, total. E começo um novo tema a partir da próxima atividade, que seria uma transição, por exemplo. Aí, quando você faz separado por atividades, você tem o tempo fracionado também. São dois métodos que dá para usar. sim, verdade. Deu para entender. O Adil Sanfer que está perguntando, ele queria um plano aeróbico para padrão. Padrão? Acho que daí não tem um padrão, tem o que tem a individualidade biológica dele. Tem que ser um treino específico para você. Não sei o que você pensa aí, Dudu. Se a gente tem que pensar se é um treino individual ou para uma equipe de futebol. Vamos pensar um treino individual. A gente tem que fazer uma avaliação antropométrica daquele indivíduo antes, ver o histórico esportivo dele, histórico clínico, ver se tem alguma predisposição de lesão, se teve lesões anteriores. A partir dessa avaliação inicial, a gente pode fazer um teste de pista, por exemplo, de contrarrelógio, para saber como está a capacidade aeróbica dele. E a partir daí a gente pode intercalar treinos intervalados, tanto por distância e tempo, quanto corrida contínua também. Tem essas duas formas de trabalhar para aquisição aeróbica, mas se ele quiser especificar melhor a pergunta, fazer, completar a pergunta, não sei, fica à vontade, à tua disposição. Não sei se foi claro. O Edil Sanfer, se você quiser complementar a pergunta aí, não entendeu, não ficou vaga aí para você, escreve aí mais específico aí que a gente vai sanar a sua dúvida. Dudu, eu queria te perguntar que muitas pessoas agora estão criticando, né, o método muito analítico do preparador físico, ainda mais com a periodização tática, tá falando que não querem treinar na academia, faz tudo com bola. Como você vê esse treinamento da preparação física com bola e sem bola? Tem diferença? O que você acha melhor? Se é uma conciliação entre os dois ou se é só com bola agora? Qual que é a sua visão sobre isso? Tem uma diferença muito grande e, inclusive, diferença entre categorias. Por exemplo, se a gente pegar na base os meninos bem novinhos, sub-11, 12, 13. Vale a pena trabalhar bastante o analítico, porque eles ainda estão em formação de gestos motores, então se você coloca um analítico ali de passe, finalização, cabeceio,
eles vão ter aquisição de gestos motores, vai ser muito importante para o crescimento deles ao longo da vida atlética. Mas, por exemplo, se a gente pensar no sub-20 ou sub-17, são indivíduos praticamente em formação biológica e não tem mais muita aquisição de gestos motores a nível técnico, vamos dizer assim, talvez não seja tão interessante. Não quer dizer que não possa ser usado, pode ser usado sim. Mas às vezes encaixar esse analítico dentro de um jogo contextual, por exemplo, onde talvez uma cabeçada ou um chute com a perna não dominante vale mais pontos do que uma perna dominante, ou em outras situações você pode manipular essas estratégias dentro de um jogo contextual. Na minha visão, pelo que eu estudei no futebol e pelas comissões que eu trabalhei, eu acho que isso faria mais sentido. Mas até mesmo a nível físico, a gente é o tema principal da nossa discussão aqui. Por exemplo, os exercícios de transição, tanto defensiva quanto ofensiva, quanto exercício de contra-ataque. São exercícios muito desgastantes do ponto físico. Então, se você conseguir ter essa dosagem de uma sessão que você sabe que o treinador vai trabalhar transição, e que os meninos vão ficar bem desgastados dessa atividade, você tem que controlar a carga antes, para eles não já chegarem sobrecarregados e aumentar o índice de lesão, como também, se for fazer um trabalho depois, eles não estarem tão desgastados. Então, só para fechar isso daí, os exercícios de transição, então, pessoais, são muito mais desgastantes que os analíticos. Tanto os analíticos de gestos motores como os analíticos posicionais. Os analíticos posicionais são muito menos desgastantes que os de transição. Então, cabe ao preparador e a comissão saber manipular as variáveis de acordo com isso. Ô pessoal, falta ainda uns 7 minutos, então podem perguntar, tá? Porque depois não adianta ficar perguntando, não consegui, não tirei a dúvida, mas estava aqui online, então vai tirando suas dúvidas, porque depois não vai ter como não. Um abraço aí, ô Luciano, da Alfa Soccer de São José, que tá assistindo, já foi meu treinador já. Opa, forte abraço aí, obrigado. Ô, Dudu, queria te perguntar, como que você faz essa análise dentro de um jogo reduzido, por exemplo? Do aspecto fisiológico, eu sei que a gente não tem toda essa estrutura no projeto, mas qual que seria a estrutura ideal para a gente fazer uma análise fisiológica dele, quantos quilômetros ele percorreu, o que ele está gastando? Como que seria essa avaliação? Que ferramentas a gente poderia utilizar para fazer essa avaliação da carga de treino dentro de jogos reduzidos, jogos de transição, analíticos posicionais e por aí vai? Excelente pergunta. Inclusive, no currículo do projeto tem uma das sessões que fala sobre isso, aprendi muito, né, inclusive, para a gente ter a noção precisa da quilometragem que eles percorrem nesses exercícios, só se a gente tivesse realmente um GPS mesmo, um frequencímetro acoplado em cada um, para a gente saber a distância precisa. É uma realidade que a gente não tem. A gente pode ter a noção de outras formas, como a gente pode manipular o tamanho do campo desse jogo reduzido. Quanto mais reduzido for, mais intenso fica, então a gente consegue aproximar de uma zona metabólica próxima do anaeróbio lático, que a frequência cardíaca fica muito alta, são Dudu, falhou o áudio agora, não tá funcionando. Pode retornar de novo, só para ver se tá funcionando. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Parou. Deu agora. Parou na parte que você tava falando desde o início, cara. Começou a falhar, daí voltava, dava repiques, mas começa de novo aí pro pessoal ter uma linha de ação. Sem problema, pode começar de novo numa boa, mas agora tá dando para escutar tranquilo? Tá tranquilo agora, dá pra ouvir. Como eu falei, para a gente ter a noção precisa da quilometragem percorrida por eles nesses jogos reduzidos, só com GPS. Mas a gente consegue manipular pelo tamanho do campo e pelo tempo. Então, como eu falei, em jogos reduzidos, a gente diminui ainda mais o campo, fica mais intensa a atividade, aproxima daquele estímulo anaeróbio lático, com atividades bem intensas, muito arranques, muito divididas. Então, é um exemplo em que a gente pode dar um estímulo anaeróbico através do jogo reduzido. E pelo tempo também, se a gente deixar a atividade 90 segundos, por exemplo, é um estímulo anaeróbio lático. A gente deixar a atividade 5 minutos, já passou muito, um aeróbio glicolítico, por exemplo. Então, se a gente quiser ter esse estímulo através de variáveis fisiológicas, em jogos reduzidos, acho que são essas duas ferramentas principais: o tamanho do campo e o tempo de duração do exercício.
Certo. O Kings Magalhães perguntou aqui. Como posso diferenciar os treinamentos para crianças, jovens e profissionais? Desculpa, tem como você repetir, por favor? Como posso diferenciar os treinamentos físicos para crianças, jovens e profissionais de futebol? Qual que é essa diferença que ele perguntou? Sim, a diferença é muito grande. Para crianças em estágios iniciais, principalmente até os 12 anos, tem que ser sessões principalmente lúdicas, evitar pressionar com jogos reduzidos muito complexos, muitas informações. Isso não funciona com crianças muito novas. Tem que ser através de jogos que estimulem elas a brincarem mais mesmo e tomar cuidado com o número de bolas, porque quanto mais novas as crianças, elas têm esse egocentrismo, essa necessidade de ser o portador e o dono do jogo, né? Então, às vezes, se o treinador conseguir propor atividades que envolvam um maior número de bolas e atividades mais lúdicas, pode ser mais interessante. Quanto para adolescentes, eles têm muita ênfase na disputa, na capacidade de vencer, de disputa realmente. Então, com metas, entre aspas, punições, com números X de Ô, Dudu, travou. Você parou em metas, metas aí. Metas que falou. Metas. se a gente conseguir estipular metas para eles, colocar prendas para eles pagarem, o time perdedor, por exemplo, paga 10 sudados no final da atividade, ou ter que pegar o companheiro e carregar das costas da linha do pênalti até o gol, por exemplo, são estímulos que a gente pode dar para eles que deixam as atividades mais intensas e também estimula mais os meninos. Mas a ponto de vista técnico e tático, aí já nessas idades, a partir de 14 até 16, 17 anos, já pode inserir jogos reduzidos mais complexos, com abordagens de transição, cobertura, balanceio das linhas, transição ofensiva e defensiva, já são conceitos que eles conseguem compreender dentro de alguns jogos reduzidos e dentro do jogo grande. O Dudu, o Alfa Soccer aqui de São José dos Campos, perguntou: o sistema energético do campo atualmente é próximo do futsal? Você vê equipes com praticamente a mesma intensidade altas nos minutos finais. Excelente pergunta, obrigado pela pergunta. Eu acho que é muito diferente, ainda mais entre equipes e entre ligas. Por exemplo, se você pegar uma liga muito competitiva no futsal, é uma intensidade muito, muito mais alta que no campo. Você vê que os jogadores, inclusive, eles fazem um rodízio muito grande, porque não conseguem suportar aquela intensidade dos dois tempos. Muito arranque, muita dividida, muita atividade explosiva, então acaba que o futsal, por ser um jogo reduzido, com decisões mais rápidas, posicionamentos mais complexos e mais velozes, acaba sendo muito mais intenso que o futebol. Inclusive, tem um estudo bacana que compara, através da frequência cardíaca, jogadores de campo e jogadores de futsal. A frequência cardíaca durante a partida de futsal é muito mais alta não, exagerei, desculpa, mas é mais elevada do que no campo, por ser um espaço mais reduzido e mais intenso. O Adil Sanfer, que ele fez aquela pergunta lá de treino aeróbico, ele falou: ok, obrigado. Complementando o programa, quero para o meu filho que é atleta de futebol sub-16. Posição atacante ambidestro, já praticando de treinos durante toda a semana. Aí a gente precisava saber o que ele faz, mas eu entendi a pergunta. Um estímulo aeróbico interessante para aquisição de resistência, que tem se usado muito, é o treino intervalado e o HIIT. Você pode fazer, por exemplo, 5 tiros de 400 metros, com um descanso de um minuto e meio entre eles, para aquisição de resistência, um estímulo muito bom. Eu falo que é para todo mundo sair fazendo isso, não. É só um exemplo que eu estou dando de um complemento de treino, de capacidade aeróbica, que vem sendo muito discutido na literatura científica, já mostraram resultados positivos, e que é fácil de fazer numa pista, num campo, você conseguir demarcar essa distância de 400, 500 metros, por exemplo, fazer tiros intervalados é bom também, além do, por exemplo, do próprio ritmo, onde você consegue percorrer distância em um determinado ritmo, pode ser começar um ritmo mais intenso, depois abaixa com um ritmo mais moderado e vai alternando, fazendo, por exemplo, 3 ciclos de 5 minutos forte, 5 minutos fraco. Esses dois estímulos, tanto do ritmo quanto do treinamento intervalado, são estímulos interessantes para aquisição de capacidade aeróbica. Ô Dudu, tá faltando aqui 25 segundos. Se você quiser fazer suas considerações aí, que eu faço aqui as minhas rapidinho.
só para terminar a live. Tranquilo, né? Eu acho que só tenho a agradecer, não. Agradecer de verdade mesmo pelo seu convite, pela oportunidade de estar participando de uma página tão bacana e tão interessante, que posta conteúdo de excelente qualidade para todos nós do futebol e da educação física. Então, minha palavra final é gratidão mesmo. Muito obrigado pelo convite, de verdade. Eu quero agradecer você.